Agora eu converso com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, a quem eu agradeço pela disponibilidade de falar com a gente aqui da CNN. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos que nos escutam. O senhor me escuta bem? Escuto bem, sim. Ok. Professor, o que o Brasil pode conseguir de concreto a partir do encontro entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula? Olha, o Fernando Nakagawa estava se referindo exatamente ao clima, né, de ajuda ao consumidor americano. Né? Eu acho isso muito importante. Na verdade, sabe, Leandro, quando a gente olha para a chegada de Trump e Lula, me parece que se repôs, né, as relações, principalmente comerciais, entre Brasil e Estados Unidos, no caminho da sensatez. Né? É sensato para os dois lados. Né? Como é que você conseguiu isso do presidente Trump? Como é que você colocou no ouvido do presidente Trump? Oh, vamos devagar, é preciso ser sensato. Né? Eu acho que se você olhar, né, a pressão dos empresários americanos foi muito significativa. Eu faço dois alertas, por exemplo, completando aquilo que o Fernando estava comentando na Cagal. Né? A poderosa Associação de Bares e Restaurantes Americanos, que tem mais de 3 milhões de empresários, né, fez um pedido expresso via Congresso e via Casa Branca também, né, para cuidado com o café. Porque é como o Fernando mostrou, né? A alta no café, a pessoa entra no bar ou entra no restaurante para tomar um café e gasta mais coisa. O café é impulso. Os americanos fizeram exatamente essa lembrança. Dois, né? Nós temos que lembrar também que são 6 mil indústrias americanas que têm cadeia de produção interligada com o Brasil. Ou seja, ele começa a produzir a mercadoria e traz para o Brasil para completar. Ou o contrário, o Brasil começa. Isso tem décadas, não é de hoje, não. Né? Tem toda uma estrutura montada, muito bem azeitada, com preços favoráveis. Você não acha isso instantaneamente em outro lugar. Está tudo acoplado. O Brasil tem 10 mil empresas nessa situação? Tem. Mas os americanos têm 6 mil, grandes, médias e pequenas. Essas pessoas, esses empresários todos bateram na porta da Casa Branca do que vocês estão fazendo. Né? Então, de algum modo, isso me parece importante. Do lado brasileiro, o caminho da sensatez está construído pela posição do presidente Lula de impedir qualquer retaliação aos Estados Unidos. E que, de algum modo, a diplomacia brasileira foi muito eficiente em chegar perto dos Estados Unidos e explicar as nossas razões. Eu acho esses dois pontos significativos para isso. Professor, mas o que o Brasil falou para os Estados Unidos? Quando Marco Rubio recebeu o nosso chanceler Mauro Vieira, nas duas vezes, ele, principalmente nessa segunda, há 10 dias atrás, Mauro Vieira deixou muito claro, a reunião foi só entre eles dois, mas Mauro Vieira deixou muito claro que o Brasil pertence ao Ocidente. Nós fazemos negócio com a China, mas nós não estamos fechados no anel geopolítico chinês. Nós não assinamos a Rota da Seda. Isso soou como música, sabe? Era exatamente isso que Trump mais queria. Desse ponto em diante, a reunião, o clima se desanuviou. Os dois saíram da sala e as coisas andaram e a reunião entre Trump e Lula foi marcada. Nós temos que olhar para esse clima de entendimento para pensar, então está tudo resolvido. Não. Né? Nós temos sim uma situação de tarifas que vai importar, mas há pressão no Congresso e pressão dos empresários, e eu acho que o Brasil, nós podemos ter alguma esperança de um bom resultado nessa reunião. Professor, o senhor tocou no ponto-chave agora, que vou retomar aqui uma fala do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, que disse hoje que seria benéfico para o Brasil escolher os Estados Unidos como parceiro em vez da China. Como o país pode se equilibrar no meio dessa disputa entre as duas maiores potências globais, professor? Fazendo um gancho dessa resposta que o senhor deu agora para a primeira pergunta. Esse ponto é importante. E você sabe uma coisa, Leandro? Quando a gente olha para a diplomacia brasileira, eles têm uma larga experiência em fazer isso.
Não é só lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, não, que nós fomos para o lado certo, né? Se você olhar o desenvolvimento do Brasil ao longo dos últimos 50 anos da diplomacia brasileira, o Brasil nunca deixou uma posição de equidistância. Nós conversamos com os dois lados. Quando tinha o mundo da Guerra Fria, capitalismo versus comunismo, o Brasil andou na linha justa dos dois lados, né? O agronegócio brasileiro, eu brinco sempre, deveria fazer uma estátua para um embaixador chamado Ítalo Zappa, que foi, durante o período militar, lá atrás, 1975, o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a República Chinesa. Os chineses não esqueceram isso. O articulador desse processo foi esse embaixador Ítalo Zappa. É importante isso. A diplomacia brasileira sabe perfeitamente como ficar equidistante entre dois gigantes, pensando só nos nossos interesses. Nós podemos sim negociar com a China, excelente compradora, mas compramos também com os Estados Unidos. E reconhecemos o peso da geografia. O Atlântico Sul está perto, num contexto global, há décadas, há séculos, de uma realidade norte-americana. Nós não vamos mudar. Nós temos que prestar atenção, principalmente no bom relacionamento entre militares brasileiros e militares norte-americanos. Isso tem um peso que a gente não deve subestimar. E o Brasil sabe, de alguma forma, como manter esse equilíbrio entre dois gigantes. Temos uma experiência larga nesse sentido. Professor, falando em peso, qual o peso do Brasil nesse cenário agora entre a Venezuela, um cenário de tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos? Esse ponto é importante, porque, na verdade, o Brasil isso é indiscutível, o maior país da América Latina. Como tem uma oportunidade de uma conversa direta com Trump, o continente tem que ser ouvido. O Brasil tem a responsabilidade de falar pelo continente. Sabe, Leandro, quando a gente olha para o contexto militar dos Estados Unidos, há um desequilíbrio brutal. Né? Os Estados Unidos não precisariam mandar essa força para ameaçar a Venezuela. Né? A questão não é militar. Né? A questão é política e ela é profundamente geopolítica. O Brasil tem a responsabilidade de apontar aos Estados Unidos que uma invasão na América Latina rompe uma tranquilidade de mais de 50 anos nisso. Eu ouso dizer, sabe, Leandro, que o Brasil, até mesmo a Argentina de Milei, que é toda amiga dos Estados Unidos, empréstimos e tudo isso, não veria com bons olhos uma invasão da América, na odiada Venezuela. Porque todos os chanceleres, todos da América do Sul, sabem uma regra que é de sempre. Todos sabem como é que uma guerra começa, ninguém sabe como ela acaba. Não é interesse de ninguém essa insegurança. Né? E, principalmente, se os Estados Unidos fizerem uma primeira intervenção, eles rompem uma linha vermelha. Isso não é conveniente para ninguém na América Latina, toda, até México. Então, de algum modo, o presidente Lula ficou com a responsabilidade de falar pela América Latina desse contexto. Então está resolvido o problema, não haverá uma invasão militar na Venezuela e Colômbia. Não, não é isso. Né? O quadro sinaliza mais prudência. A CNN americana fez uma importante notificação, importante mesmo notificação, mostrando como que há uma tendência, mesmo na Secretaria de Estado, de uma solução diplomática no caso venezuelano. Então, isso é importante, eu acho que isso, de certa forma, dá alguma esperança que nós não vamos romper essa linha vermelha com uma invasão militar no continente latino-americano. Eu conversei com o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, a quem eu agradeço pela presença aqui na CNN. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Eu é que agradeço o convite de vocês. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos.